amigos! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da segunda temporada da série Sweet Tooth. Após ser preso, o Gus conhece os outros híbridos e tentam bolar um plano para escapar. Já a Ursa consegue falar com a Bird e revela que o Richard morreu, mas o Gus está bem. Então a Bird revela que gravou uma fita para o Gus e desliga, pois a transmissão está sendo rastreada. Com isso, a Ursa acha a fita e foge, pois os últimos homens chegam. A Judy tenta impedi-los, mas a casa é destruída. Após isso, a Ursa segue viagem e conhece o Jordan, que revela sua admiração pelos últimos homens, pois o seu pai era um deles, e a sua raiva pelo exército animal, pois eles mataram o seu pai. Ele irá se alistar para o exército dos últimos homens. Ela não revela que era do exército animal e decide acompanhá-lo e também se alistar, pois assim poderá encontrar o Gus. Enquanto isso, o Ad investe na descoberta da cura para ajudar a Honey, que não está bem. Além disso, o Abbott decide viajar e o Johnny fica no comando da reserva. Na viagem, o Abbott tenta fazer um acordo com os três senhores da guerra, mas não consegue, pois eles não dão credibilidade a ele. Então ele começa a espalhar a notícia da cura para eles procurá-lo. Já o Ad pede que tragam o Gus até ele e confirma que ele fala. Além disso, ele descobre que o Gus tem 10 anos, sendo mais velho que os outros híbridos. Ele pede a ajuda do Gus para que mais ninguém se machuque e o Gus aceita. Com isso, o Gus se lembra do laboratório Fort Smith, onde foi criado, e o projeto Sol da Meia-Noite. É então que o Ad vai com o Gus e alguns homens até o laboratório e encontram um vídeo da Bird com informações sobre o projeto, que foi lançado em busca da longevidade. Ele leva os dados e as galinhas do laboratório para a reserva e aprimora sua pesquisa. Com isso, ele encontra a cura e conta para a Honey. Entretanto, a Honey percebe que os híbridos são mais do que ela imaginava e não se sente bem com a pesquisa do Ad, que leva à morte dos híbridos. Ela também se aproxima do Johnny e descobre que ele é irmão do Abbott. Enquanto isso, o Jep desperta e descobre que a Amy o salvou. Ela revela sobre os híbridos estarem presos na reserva e decidem ir juntos salvá-los, já que ele quer resgatar o Gus. Os dois invadem a reserva, mas o plano não dá certo. Após isso, a Amy tem a ideia de entrarem em contato com os mercenários Senhores do Ar, pois foram eles que ajudaram ela a espalhar os folhetos sobre a reserva. Assim, eles conseguem ajuda em troca dos espólios da guerra que estão na reserva e concordam em invadi-la. Enquanto isso, o Abbott retorna para a reserva na esperança de que os senhores da guerra o procurem. É então que ele descobre que o Ad conseguiu fazer uma dose da cura usando a pesquisa da Bird e os híbridos, mas não deixa ele usá-la na Honey. Após isso, os senhores da guerra vão se reunir com Abbott, que revela terem descoberto a cura. Entretanto, o Ad está nervoso, pois ele percebeu que algo deu errado e não consegue mais produzir a cura. Mesmo assim, ele esconde a verdade. O Abbott também revela sobre a cidade que ele quer construir livre do flagelo e que precisa dos recursos dos três senhores da guerra para a cidade, mas as vagas serão limitadas a 150 pessoas para cada um. É então que o Gus consegue escapar da cela e interrompe a apresentação, revelando que os híbridos são usados na produção da cura. O Abbott manda levarem ele, mas o Johnny interfere, permitindo que o Gus escape e não seja preso na cela novamente. Com isso, a reunião se encerra sem sucesso. Então, Abbott insiste para que a Zhang aceite o acordo, pois assim os outros também aceitariam. Ela decide aceitar, mas quer ficar com todas as vagas e eliminar os outros, conseguindo todos os recursos. Com isso, os seus homens matam os outros e ela vai embora. Após isso, a reserva é atacada pelos mercenários. A Ursa e o Jordan se deparam com a tigresa. Ele tenta matá-la por ser do exército animal, mas a Ursa impede e revela que também era do exército animal. Ele fica chateado e a Ursa segue para a reserva sozinha. Lá ela faz as pazes com a tigresa e se unem ao exército animal novamente. Enquanto isso, o Jep consegue salvar o Gus e os outros híbridos. Enquanto a Amy encontra o laboratório, ela pega a cura e coloca fogo no local. Então todos eles fogem juntos e encontram um exército animal. Com isso, a Ursa segue viagem com eles e o exército animal fica para impedir os últimos homens de achá-los. É então que a Ursa percebe que a Wendy é a sua irmã que desapareceu. Já a Amy começa a apresentar os sintomas da doença. Ela está com a cura, mas se recusa a usar, pois é fruto do sacrifício de um de seus filhos. Enquanto isso, a Honey decide aproveitar a confusão para fugir, mas o Ad quer ficar e continuar a sua pesquisa. Ele volta até o laboratório, mas descobre que foi queimado. Mas quando ele volta para procurar a Honey, percebe que ela fugiu sem ele.
O Ad decide continuar com a sua busca pela cura e percebe que a chave é o Gus. Logo, Jep e os outros chegam ao Parque Nacional e vão para a cabana onde o Gus cresceu. Lá, o Gus consegue ouvir a fita da Bird que a Ursa entregou para ele. Na fita, a Bird revela que não cumpriu a promessa de encontrar com Richard, pois seria seguida e estariam em perigo. Eles queriam encontrar o Gus, pois a Gillian, que trabalhava com ela, ficou doente após injetar nela mesma o teste não autorizado e acreditava que o Gus era a cura, já que um dos ovos gerou a doença e o outro gerou o Gus. Então ela foi para o Alasca atrás de respostas. Após isso, eles são surpreendidos pela tigresa, que chega ferida. Ela revela que o exército animal foi eliminado pelos últimos homens e morre em seguida. Com isso, a Amy decide que devem colocar os híbridos em um local seguro e enfrentar o exército. Então a Ursa leva os híbridos até os Andersons, que ficam com eles enquanto a confusão acontece. Entretanto, a Wendy se recusa a ficar, pois quer estar com a Amy e a Ursa a acompanha de volta. É então que a Ursa revela que é a sua irmã. Enquanto isso, os últimos homens chegam, mas o Johnny se opõe à operação, então o Abbott o mata e prosseguem. O Jep e a Amy lutam contra eles, os eliminando. Só resta o Abbott, que luta contra o Jep e o provoca falando que a sua família morreu esperando por ele. No passado, após a sua família desaparecer, o Jep começou a trabalhar para os últimos homens, capturando híbridos para que em troca a sua família fosse encontrada. Após muito pressioná-los, eles revelaram que a sua família estava morta, o que acabou com ele e gerou muito arrependimento. O Abbott consegue fugir e também luta contra a Amy, que perde a cura. É então que o Gus consegue capturar a cura e foge para a floresta, só que o Abbott vai atrás dele. Neste momento, o Gus consegue atrair animais que pisoteiam o Abbott. Ainda assim, ele consegue acertar o Gus com uma flecha, mas morre em seguida. O Gus recebe cuidados enquanto a Amy não resiste e morre. Após isso, a Ursa percebe que o livro do Richard tem pistas sobre o Alasca. O Gus desperta e decidem ir para o Alasca atrás da Bird e de respostas. É então que o Ad chega na cabana em busca do Gus e percebe que eles foram para o Alasca. Já a Zang é informada que o Abbott morreu. Eles não encontram a cura, mas encontram as gravações de áudio do Ad com toda a sua pesquisa e pretendem restaurá-la. Ela decide cuidar da situação ela mesma. Se esse resumão te ajudou, gente, se inscreve aí no canal pra gente continuar produzindo resumões pra vocês. Deixe o seu joinha pra divulgar o conteúdo para mais pessoas e ative as notificações pra não perder nada. Então é isso, galera. Tchauzinho!